10 coisas macabro encontrado vivendo dentro de um corpo humano. O fato de que coisas estranhas podem realmente viver dentro do corpo humano parece que é a premissa para uma série de filmes de ficção científica. Algumas dessas histórias bizarras também foram a inspiração para filmes de terror, e alguns são simplesmente vistas como mitos urbanos. No entanto, há casos reais de seres vivos em um corpo humano, que nunca deve ser capaz de crescer nesse ambiente. Insetos foram encontrados nas cavidades, e muitas vezes encontrado seu caminho para o corpo humano e adaptado lá. Coisas que podem viver dentro de seres humanos são tão desagradáveis quanto eles são surpreendentes. Aqui estão 10 coisas horríveis vivos encontrados dentro de um corpo humano. Número 10. A moscardão larva no olho. Se você já foi a um piquenique, ou passou algum tempo ao ar livre em um dia quente, você provavelmente poderia pegar um verme no olho. Na maioria dos casos, depois de estrabismo, ou pisca um par de vezes, os olhos produzem lágrimas e limpa o pequeno barato seu olho. No entanto, uma criança de 5 anos em Honduras tem muito mais do que um verme normal quando uma hornete entrou no olho. O inseto, que é um parasita, colocar muitos ovos e larvas tiveram que ser removidos por cirurgia. Número 9. Espermatóforos de lula na boca. Uma mulher de 63 anos na Coreia do Sul visitou um restaurante local e ordenou lula. Ele comeu lula, que foi apenas parcialmente cozido e, em seguida, teve a sensação de que algo estava se espalhando em sua boca. O sentimento não desapareceu por alguns dias, então ele decidiu consultar o médico. O médico encontrou os espermatopores na boca das mulheres. Estes organismos são pequenas, brancas, e em forma de fusos. Parece que meia-boca lula não estava completamente morto, e realmente acabou tocando depois que as mulheres comiam lula. Número 8. Worms no ouvido. Era uma vez uma mulher que tinha 57 vermes em seu ouvido. Ela tinha 92 anos quando vermes foram encontrados. Médicos que trataram mulheres acreditam que uma mosca encontrou seu caminho para dentro do ouvido e ovos postos. Para piorar a situação, os vermes eram aparentemente no ouvido da mulher por um par de dias antes de ser descoberto. Talvez a mulher não sente vermes rastejando em seu ouvido, ou em qualquer caso, se ele sentiu, mas não conseguiu localizá-los no tempo. De qualquer forma, a situação é bastante horrível, e como qualquer pessoa, independentemente da idade, gostaria de passar por essa experiência. Número 7. Planta de ervilha nos pulmões. Um cara chamado Ronan Vedan de Massachusetts não foi capaz de se livrar da tosse. Ele pensou que ele poderia ter um tumor, e foi a um médico para um check-up. Uma vez que chegou ao hospital, a equipe médica foram surpreendidos ao descobrir que não havia realmente uma planta de ervilha pequena alojados dentro dos pulmões de Vedan. Testes de laboratório e raios-x confirmou isso. Pode ser que ervilha germinada Ronan comeu para o jantar uma noite, e encontrou o seu caminho para os pulmões. Curiosamente, uma pequena planta inteira foi capaz de prosperar dentro de seus pulmões. Muito estranho e assustador, mas fascinante, no entanto. Número 6. Bexiga peixes. Um peixe muito pequeno, cerca de 2 centímetros de comprimento, entrou no pênis de uma criança, quando eu estava limpando o tanque de peixes onde viviam antes. Professores médicos de Araman Vesaventan trataram a condição muito singular do menino, e escreveu um artigo sobre a experiência mais tarde. O peixe, aparentemente, fez o seu caminho para a uretra da criança e na sua bexiga. Naturalmente, o intruso teve de ser removido cirurgicamente. O fato de que a criança foi capaz de sobreviver a isto é realmente um milagre médico. Talvez o peixe introduzido facilmente no corpo da criança, porque o corpo humano é composto principalmente de água. Número 5. Eus nos intestinos. Houve casos em que as enguias por engano encontrado seu caminho em corpos humanos. Infelizmente, não é um caso em que um homem da China tomou uma enguia em seu ânus.
Ele tentou fugir, mas acabou corroendo através do cólon do homem e rasgando seu intestino grosso. Ele finalmente ficou preso na cavidade do corpo do homem, já que ele não tinha outro lugar para ir. Os profissionais médicos foram finalmente capazes de remover o animal do corpo do homem. No entanto, ele sofria de uma hemorragia interna grave. Número 4. Tênis nos intestinos. Algumas pessoas pensam que tênis são um mito, mas há evidências de que eles são reais. Estes parasitas são frequentemente encontrados nos intestinos de humanos. Eles podem viver lá por um quarto de século. Na maioria dos casos, os plateumintos encontrados em intestinos humanos são um par de metros de comprimento. Contudo, ele tinha mais do que a encontrada no interior de um humano, foi de 25 metros de comprimento. Naturalmente, tendem a crescer se não forem removidos o mais rápido possível, uma vez que alimentam com o alimento que faz o seu caminho para o intestino. Isso explica por que as pessoas com vermes têm excessivamente com fome. Número 3. Worms no olho. Worms aparentemente pode encontrar seu caminho para o corpo humano com bastante facilidade. Estes erros foram conhecidos para entrar no cérebro, mas também foram apresentados no olho humano. Em 2010, um homem chamado John Mateus de Jeová tinha visão turva e ficava vendo manchas escuras. Eu não sabia o que estava errado, então ele foi para ver um oftalmologista. Em seguida, ele foi informado Mateus teve um verme parasita no olho. Como se isso não fosse assustador o suficiente, o verme estava começando a comer a sua retina. A maneira que os vermes podem viver e prosperar em seres humanos ainda é um mistério. Número 2. Barata no ouvido. Sabe-se que os grilos estão alojados nos ouvidos dos seres humanos, e pode viver lá por um tempo. No entanto, as baratas fizeram a sua casa em humanos também orelhas. Um cara chamado Hendrik Elmer da Austrália pôde atestar isso. Ele estava tendo forte dor de ouvido, e realmente pensei que uma aranha foi preso em seu ouvido, o que não é definitivamente melhor. Não era uma aranha, mas uma barata 2,54 centímetros. Ele tentou remover manualmente a orelha barata, mas que não funcionou. Eu tinha que visitar um profissional médico para obter a criatura, o que exigiu o uso de um par de pinças. Número 1. Aranha no estômago. Um australiano com o nome de Dylan Masveu chegou em casa de férias em Bali, uma ilha na Indonésia. Quando chegou em casa, ele encontrou um rastro vermelho de seu umbigo todo o caminho até o peito. A trilha era muito parecido com uma cicatriz e, é claro, estava preocupado. Ele pensou que tinha sido mordido por um inseto e foi a um médico para que ele seja controlado. Os médicos informaram que cicatriz vermelha foi realmente o rastro de uma pequena aranha tropical. O inseto se enterrado dentro de seu corpo. A aranha sobreviveu em corpo de um homem durante vários dias. Assustador, na verdade. De topdark.com todos os amigos, eu convido você para se inscrever e visitar o meu canal onde você encontrará vídeos mais interessantes.